Então vamos lá. Aqui vai ser o seguinte, assim que ele inserir o bispo, ele insere também os usuários, tá? Aonde nome recebe nome, e-mail recebe e-mail, CPF recebe CPF, senha recebe senha e nível, aliás, perdão, senha não recebe parâmetro, senha recebe, que não vem do banco do input, recebe 1, 2, 3, todo usuário será cadastrado com essa senha padrão, tá? Que é a senha 1, 2, 3, e aqui o endereço, eu até poderia também definir isso, né? Eu vou deixar essa senha mesmo, se você quiser, pode depois colocar um config para definir isso. O endereço não existe, aí aqui é nível, o nível dele é bispo. Porque aí ele também vai ter acesso, né, a todo o projeto, a todo o sistema. Isso só em caso de ter mais de um, tá? Aqui, quando ele fizer a edição, é a mesma coisa. Vou colocar aqui embaixo. Ainda tem uma outra questão que é o seguinte, na hora que ele cadastra o usuário, além de nível, nós temos o ID pessoa. ID pessoa, que é importantíssimo. Ele recebe aqui, ó, o ID desse registro. Mas tem um grande problema nisso. Esse ID pode ser que não exista, né? Só vai existir no caso de ser uma edição. Então eu preciso de utilizar uma condição aqui do MySQL que assim que ele fizer essa inserção, ele tem que pegar esse ID. Então já não vai poder ser aqui, ó. Ele vai ter que inserir primeiro esse registro para depois inserir na tabela de usuários. Então, eu faço o seguinte. Eu vou ter que colocar essas informações aqui em cima. Porque ele faz a inserção primeiro. Depois que ele fez a inserção, eu consigo pegar o ID, tá? O último ID. Então, vou colocar aqui, ó, o último ID. E o último ID eu pego com uma função do PDO, que é o Last Insert ID. Vamos colocar ele aqui então, ó. Vai ser o nosso PDO, que é a função do banco de dados, tá? O nome do banco de dados. Inclusive os dados do banco de dados estão aqui na conexão, ó. Aqui, né, para quem não acompanhou o anterior, tem o e-mail do superadministrador, o nome por enquanto da igreja, isso vai estar no config depois, e os dados das credenciais para acesso ao banco de dados, tá? Aqui vou dar sequência lá. Nós vamos, eu estou no inserir dele, né? Aqui, ó. É o Last Insert ID. Pronto. Aí ele pega o último ID. Então, esse último ID eu insiro ele aqui, ó. No ID pessoa. Beleza. Aí aqui vai ter que estar aqui dentro. Após ele atualizar, e aí eu tenho que passar novamente esses parâmetros, hein? Porque aqui ele executou a primeira vez, ele cria outra consulta, executa novamente com esses parâmetros só aqui, que são os 3 que eu tenho, para depois ele executar novamente. Então ainda vou ter que colocar aqui essa informação e o execute. Pronto. Beleza. Aí na hora que ele estiver atualizando esses dados aqui dentro dessa condição, eu vou até selecionar tudo e vou identar. Ele vai fazer o seguinte, aqui eu posso colocar, ainda assim vai ter que ser um de cada vez, porque senão uma query recebe o valor da outra, aí não adianta nada. Então aqui ele faz a atualização nos usuários e muda os campos nome, e-mail e CPF, que são os únicos 3 que ele pode mudar, com base no ID, sendo o ID usuário sendo igual ao ID que foi passado. Aliás, é o ID pessoa, sendo igual ao ID que foi passado. E aqui ele executa novamente, ó, com os parâmetros. Pronto. Não tem esses dois. Eu espero que dê certo, tá? Nós temos que fazer o teste aqui para poder certificar disso aí. Então vamos lá, eu vou fazer um novo cadastro. Vou colocar aqui, ó, esse CPF, esse e-mail, esse telefone e esse endereço, né? Os dados aqui quaisquer. E ele deu a opção de editar.
porque eu não mudei o nome do botão, tá? Então nós temos ali que alterar o nome do botão, porque é só o nome do botão que está diferente, mas ele inseriu. Ok. Será que ele inseriu um usuário? Então, por enquanto, como eu não tenho listagem ali ainda, eu tenho que vir aqui e ver, ó. Ótimo, ele inseriu. E ele está falando que o ID pessoa dele é 7. Será que o ID do bispo é o 7º? Perfeito. A ligação, então, está correta, né? Ah, mas e a edição? Será que se eu editar ele aqui, vou colocar aqui, ó, B, e vou colocar aqui o CPF tudo 8. E vou colocar aqui o e-mail também, BBB. Pronto. Ok, editou aqui. Será que ele editou no usuário também? Editou. Perfeito. Está funcionando, então, corretamente. É dessa forma mesmo que eu precisava que ele fizesse. Só falta uma coisa, a exclusão. Porque quando eu excluir o bispo, o usuário que está atrelado a ele também tem que ser excluído.